irmãos, graças a Deus a todos. Essa noite que para nós, cristãos, protestantes históricos, é uma noite muito importante. É uma noite em que nós fazemos uma invocação pactual, uma invocação da aliança que o Senhor tem conosco e que se derrama sobre a vida dos nossos filhos. Infelizmente, com o passar dos anos, muitos dos nossos irmãos foram perdendo a noção desse pacto. Foram banalizando o pacto de que nossos filhos fazem parte de uma aliança com o Senhor. E é lamentável porque muitas crianças e muitos filhos estão perdendo as bênçãos espirituais do pacto, porque eles não têm sido inseridos nessa aliança que os inclui através de Jesus. Uma aliança que é muito clara desde o Antigo Testamento, quando o Senhor faz uma aliança eterna com a descendência de Adão, renova-se em Noé, passa-se sobre Abraão e passa toda a descendência de Israel, mas que também é uma aliança eterna que se renova no Novo Testamento. E para a nossa instrução sobre essa questão, eu gostaria de ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Um momento extremamente importante para a vida da igreja cristã primitiva. Momento em que o Espírito Santo vem sobre a igreja e há um grande mover de Deus sobre a igreja. E as pessoas ficam atônitas diante do que está acontecendo. E nesse texto de Atos 2, quando aqueles homens ouvem da sua pecaminosidade, quando eles ouvem da crueldade da sua vida diante da graça que é ofertada em Jesus, diz o versículo 37 do capítulo 2, que eles, ao ouvirem sobre essa pecaminosidade do seu coração, o coração se angustiou e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? E então Pedro olha para esses homens e diz: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito. E aí aparece uma coisa tremenda. Ele diz: pois, para vós outros que se arrependem dos seus pecados. O Espírito Santo não é para os soberbos, que acham que vivem por si mesmo ou por sua glória. O Espírito Santo é para aqueles que foram quebrantados pela graça de Cristo e trazidos pelo amor de Cristo a uma reconciliação com Deus. Ele diz: para vós outros, mas para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. O que é importante observar nesse texto é que Pedro diz que essa promessa do Espírito são para 3 grupos de pessoas. Primeiro, os que estavam se arrependendo naquele momento do seu pecado. Segundo, para os filhos dos arrependidos. E terceiro, para quem ainda estava longe, que Deus ia trazer. Perceba que os nossos filhos não são contados entre os que estão longe. Os nossos filhos não são contados entre os que estão sem a graça de Cristo. Os nossos filhos são contados entre os que fazem parte da aliança. E é isso que dá sentido no próprio texto de Atos, no capítulo 16, quando nós encontramos a conversão de uma mulher chamada Lídia. E diz o versículo 14 do capítulo 16, que essa mulher, que era vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava a pregação de Paulo. E diz o texto que o Senhor abriu o coração dessa mulher para atender as coisas que Paulo dizia. Perceba, quem foi tocada foi Lídia. Quem foi convertida foi Lídia. Quem se arrependeu dos pecados foi Lídia. Mas no versículo 15 diz:
depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Não tem como você entender isso aqui fora do pacto. O texto é claro de que quem foi arrependida, quem se converteu, foi essa mulher. Mas ao ser batizada, ela traz toda a casa dela para o batismo. Por quê? Pedro havia dito, é para você que se arrependeu a promessa e para os seus filhos. E ainda no mesmo texto nós temos a história do carcereiro, em que ele, vendo a cela aberta, achando que Pedro e Silas vão fugir, ele pretende se matar, e aí Paulo diz, não, rapaz, faz isso não, a gente está aqui. E aí ele olha, vê aquele testemunho bonito de Paulo, e diz, senhores, que farei para ser salvo? E é interessante a resposta de Paulo, ele diz, crê no Senhor Jesus, e serás salvo. Resposta, tu serás salvo, e a tua casa. E aí ele leva eles para a casa deles. Quando terminam de ouvir a palavra, diz o versículo 34, que ele, o carcereiro que creu, foi batizado. E quem mais foi batizado? A casa. Porque Pedro havia dito que a promessa é para nós que cremos e nos arrependemos, para os nossos filhos e para quem Deus ainda vai chamar. Meu filho está incluído num pacto que Deus tem comigo. Ana Luísa, ela está incluída num pacto que o Senhor tem com ela. Só que do mesmo jeito que Deus escolheu no Antigo Testamento um sinal para selar esse pacto, o Senhor também escolheu no Novo Testamento esse sinal. É por isso que as casas eram batizadas em vez de circuncidadas. Muita tolice foi falada depois do século XVI sobre isso. Até o século XVI, todas as igrejas cristãs, todas, católica romana, calvinista, luterana, anglicana, metodista, reformada, todas batizavam seus filhos por entender isso. Mas no século XVI, infelizmente, também houve um movimento de um homem chamado Menno Simon, um homem sem nenhuma formação bíblica, um homem sem nenhuma formação teológica, que começou a ensinar que o batismo era só para convertidos e que crianças não deviam ser batizadas. Esse homem criou um movimento radical e esse movimento se espalhou. E, lamentavelmente, hoje, as igrejas desaprenderam um ensino tão básico sobre o pacto, que nossos filhos são filhos da promessa e que o batismo os insere na promessa. O que as igrejas têm feito hoje é uma coisa que não é bíblica. Nasce a criancinha, eles vão lá na frente e apresentam a criancinha. E eles acham que isso é bíblico. Aí eles pegam o texto de Lucas para fundamentar isso e dizem, está aqui na Bíblia que tem que apresentar. E não é verdade. O texto não diz que tem que apresentar. O texto diz que Jesus foi apresentado no templo. Primeiro, depois de ele ter feito a circuncisão. Esse era o sinal do pacto. Segundo, só se apresentava no templo o filho primogênito, porque ele seria consagrado ao Senhor, e somente o primogênito. Terceiro, após fazer isso, eles tinham que fazer um sacrifício de animais pela primogenitura daquela criança diante de Deus. Então esse era um ritual que se seguia após o sinal da aliança entre o judaísmo, que era a circuncisão. É engraçado que os pais hoje querem trazer os filhos para apresentar ao Senhor. Eles não circuncisam, não batizam a criança, apresentam qualquer um, já não é o primogênito, e o mais interessante, não fazem oferta nenhuma pela criança, como manda a lei. E eles acham que eles estão sendo bíblicos. Então é lamentável que essas coisas tenham se perdido. E ao mesmo tempo somos gratos a Deus por pertencermos a uma igreja que, assim como todas as igrejas históricas do cristianismo, entendem que a única forma de inserirmos nossos filhos numa aliança com o Senhor é através do batismo. Esse batismo não vai salvar a Ana Luísa.
Ele não tem poder de salvação sobre ela. Ele tem poder de pacto sobre a vida dela. Nessa noite, um pacto é firmado diante de Deus, entre os pais de Ana Luísa, entre seus padrinhos, pela vida dessa criança diante de Deus. E o Senhor é tomado como testemunha dessa aliança e desse pacto, para que as bênçãos sejam dispensadas sobre a vida dessa criança. Para que o mal seja contido contra a vida dessa criança. Então, por isso, nós somos gratos a Deus, por pertencermos a uma comunidade de fé, que é bíblica, que é séria na tradição do cristianismo e que entende o pacto. Eu dizia para minha esposa, quando eu tinha decidido deixar a igreja presbiteriana, que ia ser difícil encontrar uma outra igreja. Porque são poucas as igrejas hoje que guardam o pacto. E eu sou muito grato a Deus por ter conhecido a igreja episcopal. Porque é uma igreja que guarda o pacto, assim como a igreja presbiteriana guarda. E nós estamos hoje aqui para celebrar Deus, um pacto que será selado pela vida de Ana Luísa. Quero convidar todos a ficar em pé.